Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar da previsão para abril de 2025. É um mês muito, muito interessante, cheio de propostas. Vamos ter os planetas Vênus e Mercúrio a ficar diretos, vamos ter eles a voltarem a Carneiro. Temos várias propostas mais para o final do mês muito interessantes. Então, sem mais demora, vou-te mostrar o PowerPoint que nos acompanha em todos os vídeos de previsão e por isso vamos começar a falar de dia 1. Eu trago este mapa dia 1 com o objetivo muito simples. É tentar-te enquadrar neste mês de Abril. Deixa-me só realçar que este vídeo está a ser gravado dia 2 de Abril, por isso nós estamos a falar do mapa de ontem, na minha perspectiva. Não é? Para mim estamos a falar do mapa de ontem, mas eu trago o mapa de ontem, de dia 1, só para te enquadrar em 3 ou 4 coisas. Primeiro, nós tivemos o eclipse dia 29, o eclipse solar. Nós estamos claramente dentro dessa proposta do eclipse. O eclipse na astrologia está sempre ligado a um processo de encerramento e abertura de um novo capítulo da nossa vida. Muitas vezes há um processo de reestruturação daquela área onde os eclipses acontecem. E nós estamos a viver este eixo nodal, está no signo de Virgem Peixes, não é? A cauda do dragão está em Virgem e a cabeça do dragão está em Peixes. E claramente que isto, depois, numa perspectiva mais pessoal, vai-nos a perceber que nessas escadas astrológicas isto tem algum desenvolvimento particularmente para ti, mas de uma forma coletiva, que é o que, no fundo, estes vídeos de previsão falam. No fundo, estamos todos a perceber a importância de reestruturar estes dois temas da nossa vida. Virgem tem tudo a ver com a questão do perfeccionismo, da exigência, da cobrança, do detalhe, da organização, do preciosismo, e Peixes, da conexão, da empatia, da solidariedade, da emocionalidade, da poesia, não é? Da harmonia, são tudo ideias de Peixe. Então estes tópicos, estes assuntos estão a ser trabalhados na nossa vida coletivamente. Claramente que este eclipse que houve dia 29, ainda, apesar do eixo nodal estar no signo de Virgem Peixe, o Sol, a Lua Nova, foi em Carneiro. Então, os temas de Carneiro realmente ganharam e vão ganhar um realce no eclipse e vão durar durante algum tempo. Pronto. Nós estamos a perceber que Abril começa sob os efeitos deste eclipse solar. Depois, reitero que Mercúrio e Vênus estão retrógrados. E Mercúrio, se nos fala do nosso lado analítico, de pensamento, comunicação, de circulação, e Vênus, de tudo do que nós valorizamos, da nossa autoestima, do nosso amor, da nossa socialização, da nossa beleza, da sensibileza, e também daquilo que é do feminino, não é? Se nós pensarmos, se quisermos personificar isto do ponto de vista mais social, Vênus vai representar então as mulheres, o feminino, o magnetismo, a beleza, o que tem perfume. Eu trago sempre aquela ideia de Vênus é o que dá cor à vida. Eu li isto num livro de astrologia, não me lembro qual para poder citar, mas uma vez vi um astrólogo dizer isto: se não houvesse Vênus não havia cor. Então estes assuntos de comunicação e de beleza, harmonia, gratificação, prazer, estão a ser reestruturados, estão a ser revistos. Boa. Em abril eles vão ficar diretos, os dois, a gente já vai falar disso a seguir, mas eu só quero reforçar que estamos todos no princípio de abril a ver este processo de revisão destes dois temas, Mercúrio e Vênus. Fixe? Depois vamos ter ainda um terceiro ponto que também é muito importante reforçar para abril. Neptuno acabou de entrar em Carneiro. E quando se tu viste o vídeo de previsão para 2025, eu gravei com a Elizabeth Damião, nós falamos de 3 ou 4 coisas muito importantes. Eu mostrei-te lá este slide, nós vimos este slide nesse vídeo de previsão, nesse vídeo de previsão para 2025, e nós nesse vídeo dissemos assim, que Neptuno vai entrar em Carneiro dia 30 de março, acabou de acontecer, e vai ficar lá até dia 22 de outubro. Então nós temos aqui sensivelmente uns 6 meses e meio, 7 meses, de uma antevisão daquilo que Neptuno vai trazer para 2026 adiante, porque Neptuno vai voltar a Peixe este ano e para o ano vai entrar definitivamente, eu não sei se é definitivamente, mas vai entrar em 2026 em Carneiro e depois vai voltar a Carneiro e sucessivamente até entrar definitivamente em Carneiro. E o que é que nós podemos fazer para tentar perceber o que é que isto traz para a nossa vida? É ir ver o passado. E nós fizemos esse vídeo, esse exercício, nesse vídeo de previsão, e eu trago-te aqui o resumo, para nós recordarmos. Então, nesse vídeo destacamos 3 pontos que eu acho que são muito importantes. Foi a Guerra Civil Americana, onde houve toda aquela questão, não é, da questão racial, dos escravos, da importância da libertação dos mais desfavorecidos, vamos pensar assim. Outra coisa muito importante que assenta que nem uma luva nesta temática de Neptuno em Carneiro foi a inauguração do canal de Suez. Nós estamos a pensar que houve um canal que foi aberto entre 2 oceanos
permitir a navegação de bens, não é? E de, provavelmente, pessoas, circulação, não é? Entre estes dois oceanos. E se há uma coisa que isto é um bocado de clichê, não é? Mas Neptuno se representa o mar e Carneiro se representa o novo, aquilo que está a ser criado, aquele novo caminho. Então encaixa que nem uma luva o canal do Suez tem ser inaugurado exatamente quando o Neptuno estava em Carneiro, neste período. E em Paris houve uma questão que aconteceu extremamente, eu acho, fora do normal, fascinante em certo aspecto, que houve o que se chamou a Comuna de Paris. Basicamente, foi que houve um governo, os populares e os operários tomaram conta do poder em Paris, então durante 72 dias eles estiveram à frente da cidade, tomaram decisões. Entretanto, essa comuna dissolveu-se, mas foram-se quase 3 meses onde os populares tomaram o poder de uma cidade como Paris. Isto claramente depois teve um contexto histórico e tudo mais, mas não deixa de ser super interessante. Se nós pensarmos no Neptuno, representa o sonho global, o sonho social, o que todos nós de alguma forma idealizamos, e Carneiro se nos fala a força, a liberdade, a individualidade, o começo, a novos movimentos, para o novo, então é natural nós pensarmos que Neptuno em Carneiro, representa que todos nós de alguma forma estamos dispostos, ou uns mais do que outros, mas de certa forma coletivamente estamos dispostos a lutar por coisas que nos, de alguma forma, libertem, ou que nos tragam mais independência, ou que nos mudem as coisas. Então nós podemos perceber que os movimentos sociais que lutam nesse princípio tendem a aumentar durante este período. Então, quando nós começamos a falar de Abril, temos que levar tudo isto connosco. Estamos sob o efeito dos eclipses, ponto 1. Estamos com Mercúrio e Vênus retrógrado no princípio do mês, ponto 2. E Neptuno acabou de entrar em Carneiro, ponto 3. Posto isto tudo, vamos começar então a olhar dia a dia neste mês de Abril. E vamos começar com Marte em Caranguejo a fazer 2 aspectos a Saturno, um trígono, e a Urano, um sextil. E Marte, se nós pensarmos do ponto de vista da personificação, como se fossem pessoas para nos facilitar a vida e para nós percebermos como é que isto pode desenvolver, Marte representa este lado bélico, este lado colérico, este lado de combate, não é? Os guerreiros são de Marte, as pessoas que lutam de Marte, não é? As pessoas que usam facas de Marte, incluindo os barbeiros e tudo mais. Então, tudo o que pica, tudo o que corta, tudo o que incide, não é? Abre caminho, tende a ser de Marte. E principalmente tudo o que for de lâminas e tudo mais. Sem dúvida que também nos fala de um princípio bélico, de um princípio de guerra, não é? Nós pensamos nos lutadores, nos soldados, nos generais, toda essa parte de guerra dos exércitos, tende a falar-nos do princípio de Marte. Marte ainda está no signo que ele não está muito confortável, que é Caranguejo. Marte em Caranguejo está o que nós chamamos na astrologia em queda. Está no signo onde ele tende a desenvolver, a mostrar as suas características mais desafiantes. E Marte, se nos fala do princípio bélico, está num signo que tende a não ser muito confortável para o próprio do Marte, então tende a representar o lado mais colérico, mais bélico, mais agressivo, mais aguerrido, mais impulsivo, tipicamente associado a este planeta. Apesar de ele estar a fazer um trinco com Saturno, a relação entre Marte e Saturno não é nada pacífica. Porque nós temos 2 princípios totalmente diferentes. Temos o muito quente em Marte e o muito frio em Saturno. Então é um conflito de interesses, vamos pensar assim, entre estes 2 planetas, que apesar de estar a fazer um aspecto que é considerado um pacífico, harmonioso, que é um trígono, a relação entre os dois que estão na comunicação tende a ser tensa. Então, para ti que estás a ver este vídeo, o que é importante? Ter atenção para não ser explosivo, para no conflito, na contrariedade, na limitação, que muitas vezes é o que Saturno também representa, o lapidar, o desafiar, o amedrontar, a primeira resposta não seja a explosiva do Marte em Carneiro, porque o Marte em Carneiro, perdão, em Caranguejo, porque o Marte em Caranguejo tende a ser uma resposta emocional. Com o toquezinho de Urano, traz-nos a disrupção, a frieza. Então é muito interessante, durante este período, particularmente sábado, dia 5, ter atenção a que tipo de combates tu podes tentar desenvolver e que tipo de benefícios é que vão ter para a tua vida. Isso não é só uma questão emocional que está a ser levada a cabo. Por isso, fica só essa chamada de atenção. No dia 6, domingo, vamos ter 2 aspectos um bocadinho mais interessantes do ponto de vista de pacifismo do que o anterior. Vênus, neste caso, a fazer trígono ao Marte, a Vênus e o Marte têm uma relação mais pacífica, porque a Vênus pacifica o Marte. A Vênus é temperada, ela está
exaltada em peixes, isso tende a falar de uma certa capacidade de minimizar a força, a colérica, a impulsividade, a agressividade do Marte, direcionando essa energia para coisas mais interessantes. Então, se de repente aqui neste dia 5 as coisas entraram de uma forma mais agressiva, use a energia da Vênus no dia 6 para poder entrar numa energia mais pacífica, mais temperada, com mais temperança, com mais harmonia, tipicamente associado a este tipo de aspecto. Não obstante, é sempre interessante perceber que o Marte é dado em caranguejo a respostas, mais uma vez, emotivas. Então não vale a pena entrar muito em conflito, porque nós podemos realmente bater num ponta de espada neste Marte em caranguejo. Aqui nós também temos um estilo de Saturno, de Sol a Júpiter, que tende a ser mais pacífico, são dois benéficos. Então, realmente, a energia ou proposta, ou os temas de 5 para dia 6, o dia 6 é muito mais interessante para poder ser mais pacífico, mais harmonioso e tudo mais. Dia 7, vamos ver uma escala da semana de dia 7 a dia 13, a dia 13 de abril, exatamente. E nesta semana, começamos logo aqui na segunda-feira com dois aspectos extremamente interessantes. Lembras quando eu te falei há pouco que o Mercúrio estava retrógrado? Pois bem, o dia 7 vai ficar direto. Vai acabar o processo de retrogradação de Mercúrio, mas, não obstante, ele continua no signo de Peixes, onde não é propriamente muito confortável para se ter Mercúrio. Porque se Mercúrio nos fala da nossa mente lógica, racional, intelectual, fria, analítica, Peixes representa exatamente, não digo o oposto, mas digo exatamente dimensões muito diferentes, não é? Então, se Peixes fala-nos da intuição, da conexão, da poesia, da magia, da empatia, e Mercúrio, da raciocínio, da lógica, do pragmatismo, podemos ver que nós estamos em universos muito diferentes. Então é por isso que Mercúrio, em peixes, ele tem duas habilidades. Ele está em exílio e está em queda. Está de uma forma, não está digna. O que é que significa isto? A comunicação, a circulação de informação, a compra e venda pode, de alguma forma, estar comprometida. E muitas vezes a incapacidade de poder se fazer entender, de poder raciocinar. Então parece que os pensamentos, por pessoas sejam mais lógicas, podem sentir dificuldade em ter pensamentos mais claros. Então, às vezes parece que para dizer uma coisa simples tem que se dar grandes voltas para dizer uma coisa muito direta e muito prática. Noutros momentos da nossa vida nós temos essa capacidade inata. Então, quando o Mercúrio, apesar de ele ficar direto agora dia 7, quando ele entrar em Carneiro, estes temas de circulação, de comunicação, tende-se a desenvolver de uma forma muito mais leve, muito mais imediata, muito mais pacífica. Boa. Agora vamos falar de Vênus conjunto a Saturno. Este aspecto, para mim, representa duas coisas que são duas possibilidades com alguma diferença entre elas. Mas podemos pensar que Saturno, na astrologia, como a Filipa veio aqui ao canal falar sobre previsão de 2025-2026 na perspectiva para o islâmica, nos trouxe essa informação, que na perspectiva mais tradicional, Saturno representa os dois polos do ou extremamente rico ou extremamente pobre. Não é? Nós temos os dois estratos da sociedade, ou os mais carenciados, ou os mais debilitados, ou o estrato da sociedade menos preparado, vamos pensar assim, muitas vezes oprimido, e também podemos encontrar no outro espectro de Saturno os mais favorecidos, os mais abundantes, os mais prósperos, os mais reconhecidos socialmente. Então, nós vamos ter que falar destas duas possibilidades. Saturno conjunto a Vênus pode apresentar uma elevação do poder do feminismo, não é? De pessoas, de mulheres que ganhem realce e sejam reconhecidas, apesar de que a Vênus está retrógrada. Então, vamos deixar aqui algumas reticências, mas também pode representar uma lapidação, uma difamação, um desafio a este princípio feminino. Então, infelizmente, vou dizer de outra forma, felizmente está-se a falar cada vez mais, mas é pena ter que se falar de uma coisa como é que ainda está a haver de alguma forma uma agressão ao feminino no século XXI. Não é como é que nós continuamos a falar de coisas de igualdade de direitos e tudo mais, como é que é possível, pelo menos da minha perspectiva, mas parece que cada vez as coisas, em vez de melhorarem, estão a ficar piores. É exatamente como a Filipa disse no vídeo de previsão de 2025-2026. E as notícias dos últimos dias realmente têm corroborado a favor desta dilapidação, de tentar atacar ou agredir ou difamar o feminino. Então, este aspecto de Saturno-Vênus também pode representar a castração, a limitação, a cobrança, a exigência, a difamação
de todos estes arquétipos, todas essas figuras que na nossa sociedade vamos encontrá-las muito mais facilmente no princípio feminino, nas mulheres, podem realmente passar aqui um processo de debilidade. Por isso, eu acredito que dentro desta consciência nós podemos nos posicionar de uma forma mais interessante para tomar boas decisões e ficar do lado certo da história em vez de tomar partido e ações que nos podemos arrepender mais tarde. Vamos falar de dia 13 e dia 13 temos duas outras propostas. Esta bela Vênus que nós acabamos de falar vai parar o seu movimento de retrogradação e vai ficar direta. Então, ela desde dia 2 de março está retrógrada e agora, dia 13 de abril, permita uma brincadeira, vai pôr a primeira e vai começar um movimento direto, voltando ao seu fluxo normal. Então, aqui nós entendemos na astrologia que o movimento direto facilita, empodera, não é? Torna as coisas mais dinâmicas, mais fáceis para o planeta. Por isso, a Vênus volta a tomar o seu fluxo normal e aparecer, então, progressivamente, com todas as suas capacidades, exaltada no signo de Peixe. Claro que neste dia também temos a Lua cheia. E nós temos que entender que Lua cheia, é bom sempre recordar que Lua cheia é um processo de tensão entre dois signos que estão opostos. Nós temos o Sol em Carneiro e temos a Lua em Balança. Então o princípio de individualidade versus empatia, o princípio de irreverência versus pacifismo, o princípio de capacidade de individual versus o consenso, nós temos aqui nestes dois polos esta tensão. De que forma é que eu consigo me afirmar de uma forma individual, competitiva, por mim, e de uma forma, de que forma é que eu estou dependente, preciso de validação, preciso do apoio, ou de outra forma, de que forma é que eu posso ser brusco, rude, individualista, ao ponto de não perceber que as minhas ações, todas elas têm um desdobramento, direto ou indireto, no contexto que eu estou inserido. Então, nós temos aqui o eixo que nós podemos chamar de individualização entre o carneiro, que nos fala realmente do princípio que puxa para a individualidade, e balança, um princípio que nos puxa para a convergência. E nós podemos aproveitar esta lua cheia para perceber na nossa vida de que forma é que nós estamos nestes dois polos. Eu tenho capacidade de perceber que estou integrado, que eu preciso criar consensos, preciso que haja um contexto, preciso de perceber que eu também faço parte de alguma coisa que dinamiza às vezes também relações da nossa vida, se eu tenho capacidade de tomar as decisões, atitudes, sou irreverente, sou corajoso, da energia do carneiro. Então nós temos este polo, isto que mapa a mapa, caso a caso, vai trazendo as suas ideias, os seus temas. E podia ser realmente muito mais desenvolvido, mas falaremos disso posteriormente. Vamos passar para a semana de 14 a 20. Então, semana 16 começa logo aqui na quarta-feira com o reingresso do Mercúrio em Carneiro. Foi aquilo que eu estava a falar há pouco. Então, o Mercúrio, apesar de ficar direto, ele ainda tem alguma dificuldade em Peixes, mas quando este Mercúrio regressar a Carneiro, que vai acontecer dia 16 de abril, essas temáticas da comunicação, de poder circular informação, de poder, mesmo a questão da compra e venda, tudo isso que é regido ou simbolizado no Mercúrio, tende a ter a vida, permite uma expressão mais facilitada, mais propensa ao sucesso, com mais capacidade de ir direto ao assunto, porque apesar de Mercúrio em Carneiro não ter nenhuma dignidade, ele está muito melhor do que em Peixe, que tem duas debilidades, entenda-se desta forma. Então é muito provável que todo esse lado da capacidade lógica tende a tornar-se mais fácil a partir de 16 de abril. Também, claramente, aqui estas questões das negociações, nós estamos aqui a assistir que em vez de dar para a frente, parece que não dá para trás, podem ser realmente que elas ganhem um novo momento a partir de 16 de abril, quando isto ficar direto, né? Quando o Mercúrio, quando o Mercúrio já direto entrar em Carneiro, que representa realmente uma urgência e uma rapidez nestas capacidades negociais. Dia 18, o Marte vai entrar, ou reentrar, melhor dizendo, em Leão, perdão. Desculpe este pequeno erro no Leão e Carneiro, mas eu tive que buscar aqui os meus apontamentos porque este Marte é uma história bem longa que já está a ser contada desde o final de 2024. Então, desde o final de 2024, nos vídeos que eu já fiz com o Raimundo, já falamos muito sobre isto,
deste que a Elizabeth, no vídeo de previsão, nós já falamos extensamente sobre este Marte e este regresso ou este retorno que entrou em Leão, voltou a Caranguejo e agora está em Caranguejo e agora, finalmente, dia 18 de Abril, vai voltar a Leão para continuar o seu percurso. Tu que já estás a acompanhar estes vídeos de previsão já deves ter percebido o que eu quero dizer. Se tu chegaste aqui a primeira vez e não estás a perceber nada do que eu estou a explicar, vou-te fazer aqui meio que um apanhado de uma forma rápida e sintética para te enquadrar neste tema. Marte representa então esse lado bélico de luta. Se nós pensarmos na nossa vida e na nossa sociedade que nós estamos agora a viver, claro que se calhar eu estava a pensar, imaginando que este vídeo vai ser visto daqui a 20 anos por uma pessoa que esteja no futuro, olha para isto e se calhar pensa que, ok, eu não percebo muito bem o que ele está a falar. Mas por uma pessoa que esteja a viver no século XXI, em 2025, no planeta Terra, percebe que todo este lado bélico está realmente ao rubro. Não é? Nós temos, infelizmente, cada vez mais polos de tensão no planeta. Marte é um planeta que representa, tem esse símbolo, não é? Nós pensamos o deus da guerra, Marte. Eu já disse ali atrás no vídeo que Marte em Caranguejo não está muito confortável. Boa. Marte passou em Caranguejo. E passou a Caranguejo, fez lá o seu percurso, tranquilo e sereno, entrou em Leão dia 4 de novembro e retrogradou, dia 6. Então ele andou, deu uns passinhos dentro de Leão, saiu aqui desta temática de Caranguejo, onde estavam, nós falamos, atenção, e voltou a retrogradar, ou melhor, retrogradou dia 6 de dezembro. Veio a entrar e no princípio de 2025, em dia 6 de janeiro, este Marte voltou a Caranguejo. O tal signo onde ele está em queda, onde ele tem propensão a desenvolver as suas características mais desafiantes. Já falamos disso hoje. Fixe. Dia 24, ele ficou direto, e 24 de fevereiro, mais ou menos no grau 26, 27, salvo erro, onde ele ficou, se não falha a memória, agora fiquei na dúvida se foi 17 ou 27, mas eu penso que foi 17. Eu vou deixar aqui uma nota aqui na descrição do vídeo, aqui na imagem, para nós termos a certeza do dia, mas chegou ali no grau, que é este grau que eu agora esqueci-me de cabeça, e ele ficou no seu movimento direto. Apesar de estar direto, ele continua em Caranguejo, que nós já falamos disto hoje. E no dia 18 de Abril, ele vai, eu vou aproveitar esta palavra finalmente, mas vai sair deste Caranguejo onde está débil e vai entrar em Leão. Sem dúvida que quando ele entrar em Leão vai fazer oposição a Plutão, a gente já vai falar disso a seguir, é aqui um processo delicado, vamos já falar a seguir, mas Marte em Leão já não está débil. Já tende a não desenvolver aquelas características de uma forma tão emotiva, tão emocional, tão imatura, como pode ser em Caranguejo. Por isso, eu acredito que de uma forma, apesar da posição de Plutão não ser propriamente pacífica, mas depois de passar a posição a Plutão, podemos esperar uma forma do Marte entrar mais em dos eixos e começar a desenvolver características mais interessantes. Pelo menos, claramente, que também é uma intenção que também estou aqui a colocar mediante o contexto que nós estamos a viver. Por isso, toda esta história para te contar e para te fazer entender que dia 18 de Abril o Marte vai finalmente entrar em Leão e sai da sua debilidade, sai da sua queda, sai do sítio onde ele tem mais dificuldade, Caranguejo. Dia 18 temos esse processo. Depois, no dia 19, vamos ter o Solinho a entrar em Touro. Então acabamos a fase do ano que nós na astrologia consideramos o princípio da primavera, não é? Que desde que o Sol entra em Carneiro até que sai de Carneiro, nós estamos no primeiro mês da primavera, nesta primeira parte da primavera, usando esta palavra para não usar mês, parte da primavera, e a partir daí o Sol vai entrar em Touro, entramos no meio da primavera, onde a primavera se estabelece, onde é por isso que Touro é um signo fixo, onde a primavera ganha forma, condensa-se, concretiza-se, e isso é uma questão de signos fixos. Então o Sol aqui em Touro dá uma forma de trás desse lado do concreto, material, da estabilidade, do usufruto, tipicamente associada a este signo, mas sobretudo nós encontramos aqui, nós marcamos, ou é marcado, o meio da primavera, onde a natureza tende a desenvolver-se de uma forma realmente, agora já é primavera a sério, agora realmente já chegamos à primavera, Sol em Touro. Nós depois podemos falar da Vênus, que também está associado a este trânsito, mas eu também não quero deixar este vídeo de previsão muito extenso, então vamos seguir para a próxima semana. Dia 21 a 27. E aqui nós entramos na parte do mês, se calhar um bocadinho mais extensa.
não vou estar a te mentir, realmente esta parte final do mês tende a ser assim os aspectos mais desafiantes. Vamos começar com o Sol a fazer quadratura ao Marte. E se nós pensarmos que Marte representa tudo aquilo que a gente já falou hoje, não vale a pena estar a reforçar, Sol representa tudo o que são a dignidade, a nobreza, as figuras de autoridade. Então nós temos estes dois aspectos, a parte bélica, a parte militar, a parte de guerra, versus as figuras de nobreza, as figuras de autoridade. Então podemos, obviamente, e sem fugir muito do símbolo, perceber que aqui pode haver realmente um aumento de conflito, de conflituosidade. Se nós temos um aspecto que representa as duas autoridades entre Marte e Sol a fazer um aspecto tenso. E depois vamos chegar aqui à quadratura do Sol, agora com Plutão. Também um aspecto que tem as suas delicadezas, tensões, desafios e que pode desenvolver realmente uma intensificação daquilo que nós estamos, infelizmente, a assistir todos os dias, mesmo a nível bélico. E isto vai nos levar até dia 27, que vai haver a Lua Nova em Touro, de grau 7 de Touro, que é aquilo que nós podemos ver ali, grau 7 de Touro a ver a Lua Nova. Luas novas são momentos que tendencialmente desenvolvem também alguma tensão, porque a capacidade elástica, maleável, receptiva da Lua tende a secar, tende a, isto numa perspectiva mais tradicional da astrologia, não é? O Sol tem a capacidade de desafiar, ou secar, ou tirar, a palavra secar, se calhar, é aquela que mais se ajusta a umidade dos planetas que estão próximos dele. Então o Sol, a Lua chegar ao pé do Sol tem essa característica, perde a sua maleabilidade. Então a Lua nova são normalmente momentos tensos, onde nós temos dois astros alinhados em relação à Terra. Realmente existe uma força muito grande que tende a desenvolver características mais também desafiantes. Mas, sobretudo aqui no dia 27, aquilo que está muito evidente é esta oposição de Marte-Plutão. Então, eu estive a fazer de alguma forma um estudo, tal qual como fizemos em relação ao ingresso de Netuno em Carneiro, para perceber quando isto já aconteceu já aconteceu duas vezes e vai acontecer esta oposição de Marte-Plutão. Dia 27 vai ser a última vez que isto vai acontecer, nesta configuração, pelo menos nos próximos tempos. E fui ver que dia 3 de novembro foi a primeira oposição de Marte-Plutão. Nós falamos disto no vídeo de previsão, aqui no canal. Salvo erro, foi um vídeo que até fiz com o Raimundo, nós falamos realmente, atenção ao conflito, etc, etc, etc. E o que foi muito óbvio? Atenção no Médio Oriente, os combates intensificaram de uma forma muito drástica. Guerra na Ucrânia, nem vale a pena falar, não é? Continua assim, muito forte mesmo. E uma das questões que eu achei muito curioso, visto em retrospectiva, vi hoje, quando estava a preparar este vídeo, foi que houve aquela história em Valência. E aquela multidão atirou lama ao rei e à rainha, ao primeiro-ministro e tudo mais. Para quem estava assim, um bocadinho fora do que aconteceu, houve uma grande tempestade em Valência, a cidade inundou, a ajuda chegou muito tarde, pelo menos segundo aquilo que parece, e os populares, quando o rei, a rainha e o primeiro-ministro e o presidente da Câmara, salvo erro, corrija-me se eu estiver enganado, chegaram, os populares tiraram lama e tudo mais às figuras de autoridade. Então, nós aqui podemos ver que exatamente este assunto encaixa que nem uma luva neste aspecto que nós estamos aqui a ver à nossa frente, que é Marte, parte bélica, quadratura ao Sol, à Lua. Então, podia perfeitamente representar o rei, não é? Sol, quadratura, e a fazer oposição ao Plutão. Isto realmente representa então uma revolta, não é? Um conflito, um chega, mas o chega forte, não é? Um basta bastante bem dado. Não é? Nós temos aqui o aspecto bem tenso. Depois, no dia 3 de janeiro, isto foi dia 3 de novembro de 2024, no dia 3 de janeiro de 2025, a guerra da Ucrânia e a faixa de Gaza continuam ao rubro e, sobretudo, aconteceu uma coisa na América que foi muito fora do comum. Foi então aquele carro da Tesla que explodiu, entretanto, salvo erro, a pessoa suicidou-se, matou-se antes de explodir o carro, ou depois, já não me lembro, mas o carro da Tesla explodiu à frente do Trump Tower, causando-lhe realmente um estrago. Então, existe um princípio de Marte nisto, não é? Marte, que representa esta questão do fogo, da explosão e tudo mais, a oposição a Plutão, que representa realmente o princípio da aniquilação, destruição forte. Então nós podemos perceber que, à medida que o mês vai avançando, e particularmente nestes últimos dias de abril, 21, 23, 27, há aqui de alguma forma delicadezas.
E o que eu quero trazer com isto, e eu espero que isto fique sempre claro nos vídeos de previsão, nós temos duas perspectivas, ou podemos abordar estas informações de duas formas. Ou me amedrontar, me assustar e de alguma forma ficar a vibrar numa energia mais debilitante, é uma possibilidade. Ou olhares para isto e perceber aqui, ok, nós estamos a passar esta fase, tem estas características, o que é que eu posso fazer na minha perspectiva, no meu micro, no meu dia a dia, para poder, de alguma forma, preparar-me para isto de uma forma mais pacífica e mais consciente. Então, se estás a ter acesso a esta informação, em vez de ficares a vibrar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, percebe que é provável que no final de abril haja desenvolvimentos um bocadinho mais tensos. É provável, existe uma probabilidade alta. Agora, de que forma é que tu podes te preparar para poder viver isto de uma forma mais pacífica? É um convite. E cada um vai encontrar uma resposta, cada um vai encontrar uma solução diferente, e a proposta realmente é pôr-te a pensar e trazer-te a consciência da fase que nós estamos a passar, claramente depois mapa a mapa, caso a caso, enquadramento a enquadramento, isto vai ganhando nuances diferentes, então se tu trazes isso para o teu mapa astrológico, perceber em que casas, em que aspectos e tudo mais é que isto se envolve, todo o enquadramento, técnicas de previsão várias, mas sobretudo nestes vídeos de previsão, e eu quero deixar sempre claro que o objetivo é trazer consciência para que nós possamos coletivamente nos prepararmos e fazer uma diferença construtiva e positiva. Porque tem todas as oportunidades e todas as tensões, também existem boas oportunidades para poder fazer a diferença e marcar o lado certo da história e agir em conformidade com ideais e éticas maiores. Então, deixa esse convite. Nunca olhes, ou tenta não olhar para a astrologia como uma ferramenta que propaga a ansiedade. Percebe sim que exatamente como a meteorologia, uma metáfora, aqui aqui uma ligação com a meteorologia. Se eu sei que amanhã vai chover, eu posso me preparar, vestir a roupa certa, criar os contextos certos, preparar-me e tal, não sei o quê. Se me falta um guarda-chuva, vou comprar um guarda-chuva, que eu sei que vou passar por um processo mais debilitante. Fiz. Passa a chuva, a vida segue. É exatamente isso que eu queria trazer para ti e, por favor, olha para isto construtivamente. Percebe? Ok, atenção, como é que eu posso aproveitar esta atenção para poder tomar boas decisões e agir construtivamente nesta fase que nós estamos a viver? Depois, no final do mês, dia 30, vamos ter então a Vênus a reingressar em Carneiro. A Vênus já esteve cá, já foi um assunto que nós já falamos da Vênus em Carneiro, ela deu uns passinhos aqui em Carneiro, voltou, retrogradou, voltou a Peixes, e agora no final do mês, mesmo no dia 30, mesmo no cair do pano, ela vai ingressar em Carneiro novamente. Então todas aquelas ideias da Vênus que representa o nosso lado de prazer, de valorização e tudo mais, obviamente o princípio do feminino tende a ganhar, vestir as botas, permitam militares, ganhar força, ganhar convicção. Vamos pensar que a Vênus em Carneiro ela está num signo onde nós chamamos de exílio ou detrimento, porque ela tem muita força em balança, em Carneiro um bocadinho menos, mas sem dúvida que representa um feminino mais combativo. Não é um princípio magnético, eu não estou à espera que alguém me venha salvar, eu vou atrás daquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu valorizo. Vênus em Carneiro, dia 30, fica lá e vai continuar. Não é? Vamos entrar então em maio com a Vênus acabadinha de ingressar em Carneiro. Posto isto, quero-te agradecer por ter ficado comigo até ao fim deste vídeo e também aproveito para agradecer aos Patreon que estão a dar apoio à Descobre Astrologia para nós podermos continuar a desenvolver um vídeo ou gravar um vídeo todas as semanas aqui no canal. Então vou realçar e vou agradecer a Alessandra Lima, à Crisanta Serra, à Alice Silva e ao Simão Cortês por serem patrons do Descobre Astrologia. E se tu também quiseres dar uma forma a ajudar aqui o canal a continuar a promover ou a divulgar a astrologia em português com um vídeo semanal, eu vou-te convidar até a descrição do vídeo. Está lá um link a dizer apoio ao canal Descobre Astrologia. Clica, sabe como é que podes fazer. É bastante simbólico e tens alguns benefícios, entre os quais acesso antecipado aos episódios, etc, etc, etc. Então passa pelo link do Descobre Astrologia e se este canal de alguma forma te dá alguma coisa, te ensina, te dá outras perspectivas, peça profundamente ou peço que penses em ajudar-nos a nós podermos continuar a promover estes vídeos e estas partilhas. Resta-me convidado a deixar uma mensagem nos comentários, subscrever o canal, deixar um like, enviar àquele amigo que gosta de previsão para se preparar também para abril de 2025. Um grande dia, um grande abraço e até ao próximo vídeo aqui no Descobre Astrologia.